Fala pessoal, tudo bem? Professor Roberto Estevão Júnior aqui. Hoje nós vamos falar novamente sobre os jogos de matriz africana, ok? Sendo que nós vamos falar de um aspecto um pouco mais específico, um detalhezinho a mais sobre esses jogos, que são as características desses jogos. Nós vamos entender que eles têm algumas coisas que são só deles, que são elementos que dão um caráter original a essas práticas. São as particularidades. E hoje a gente vai aprender um pouquinho melhor sobre elas, ok? Antes de mais nada, que tal a gente dar uma relembrada no que são os jogos de matriz africana? Ora, jogos, por si só, nada mais são do que atividades lúdicas. O que é lúdico, professor? Vamos relembrar. Lúdico é tudo aquilo que faz eu aprender de uma maneira divertida, de uma maneira leve, de uma maneira que eu goste, que eu aproveite. É um aprendizado divertido, certo? Então, os jogos de matriz africana, por serem jogos, são atividades lúdicas, mas que eles têm como herança, como inspiração, a grande maioria deles foi construído lá no continente africano. E aí, quando os africanos vieram para o Brasil, eles trouxeram esses jogos como parte das suas tradições, dos seus costumes, de tudo que representava a cultura deles. Lembra que os jogos também têm como uma característica muito forte a regionalidade. E essa regionalidade, esses costumes, tudo isso está dentro dos jogos de matriz africana, ok? Não tem como a gente enumerar e dizer quais são esses jogos, até porque a maioria deles são jogos populares e que a gente não sabe direito qual a origem, quando, como e quem inventou. Mas são inúmeros jogos que não utilizam muitos materiais e que normalmente envolvem muitos participantes. É como a gente vai ver agora nas características, ok? As duas primeiras características que a gente vai falar agora são justamente o grande número de participantes e a cooperatividade. Por que a gente vai falar dessas duas juntas? Porque uma está muito relacionada à outra. Grande número de participantes, ou seja, são jogos onde muitas pessoas participam ao mesmo tempo. E como muitas pessoas participam ao mesmo tempo, terminam sendo jogos grandes, jogos que envolvem grandes espaços, ok? E esse grande número de participantes, mais uma vez, tem uma relação direta com a regionalidade. Como os africanos, quando moravam na África, viviam em tribos, e essas tribos eram muito numerosas, existia esse costume de se brincar, de se jogar com grandes quantidades, com famílias, com muitos participantes. Ok? Segundo ponto que a gente vai falar hoje é justamente sobre a cooperatividade. O que é cooperar? Co é juntar. Operar é fazer. Então, cooperar, juntar ajuda, fazer juntos. Então, os jogos de matriz africana têm uma característica muito forte, onde as atividades, os jogos em si, são atividades onde um participante precisa da ajuda de outro para conseguir fazer, para conseguir vencer, para conseguir atingir o seu objetivo. Certo? Provavelmente todos vocês conhecem uma brincadeira que é o pega-corrente, ou tica-corrente, ou simplesmente corrente, que é uma atividade de pega-pega, onde quem eu toquei, eu seguro na mão e aí nós continuamos os dois juntos. É um exemplo de uma atividade cooperativa. Então, boa parte dos jogos de matriz africana tem como uma característica muito forte a cooperatividade, ok, pessoal? Os jogos de matriz africana eles também envolvem muitos desafios físicos. O que seriam desafios físicos, Roberto? Seriam justamente jogos que estimulam a usar força, velocidade, resistência, capacidades que a gente, ao praticar esportes ou até na vida adulta, é muito necessário a gente desenvolver. Ou seja, mais uma vez a gente tem o elemento lúdico. Eu ensino o meu corpo, eu preparo o meu corpo para fazer uma coisa de uma maneira divertida. Então, quando duas
crianças ou mais crianças brincam correndo, elas estão desenvolvendo velocidade e resistência, mas de uma maneira divertida. E esses desafios físicos eles estão muito presentes nos jogos de matriz africana. Mais um ponto que a gente vai abordar agora é a ausência ou a facilidade de instrumentos. O que acontece? O que é essa ausência? É não ter instrumentos, não ter brinquedos prontos. Então, a falta desses brinquedos prontos para realizar os jogos, as brincadeiras, terminam estimulando a imaginação e fazendo com que qualquer coisa na mão de quem quer brincar e quem quer jogar se torne um objeto. Certo? Então, para nós, hoje em dia, que temos inúmeras tecnologias na mão, a gente pode até ficar, nossa, como é que pode se pegar um pneu velho e se transformar isso em um brinquedo? E é justamente essa uma característica muito forte dos jogos de matriz africana. Tudo pode virar brinquedo, tudo pode virar instrumento para o jogo. Por quê? Porque se estimula a criatividade. Okay? A característica é muito presente nos jogos de matriz africana. E um elemento que a gente percebe muito facilmente. Se a gente olhar ritmos como o axé, lutas como a capoeira, todas essas situações, todas essas práticas que envolvem música, elas têm uma herança muito forte da cultura africana. E essa prática de ritmos, vamos imaginar, o que é um ritmo? Ritmo é a sequência que acontece em determinado fato. Ou seja, eu conto de 1 a 10, e do 10 eu vou para o 20, do 20 eu vou para o 30, do 30 ao 40, eu estou estabelecendo um ritmo de 10 posições. Okay? Então, o ritmo, os movimentos ritmados, eles estão muito presentes nos jogos de matriz africana. Por quê? Porque o jogo não necessariamente tem que ser um tabuleiro ou tem que envolver uma bola ou alguma coisa do tipo, um objeto. Quando eu uso o meu corpo, eu também posso desenvolver jogos. Lembra que na característica passada, a gente viu que a ausência ou a carência de instrumentos ela está muito presente como característica dos jogos de matriz africana. E o ritmo, ele justamente utiliza o próprio corpo para conseguir realizar essas atividades. E fica como lição final, pessoal, do conteúdo e característica dos jogos de matriz africana, a gente entender que talvez a maior das lições é justamente a gente entender que apesar de os africanos terem sofrido, terem tido inúmeros problemas quando vieram da sua terra natal para o nosso país, apesar de toda essa tristeza, apesar de toda essa rotina que era muito ruim deles, eles conseguiram manter a alegria, manter a essência de jogar, de brincar, de se divertir. E isso chegou até nós. Então, uma tarefa que a gente tem muito forte é valorizar essa cultura e fazer com que ela não acabe. Ok? Muito feliz com a presença de vocês aqui. Qualquer coisa, deixa a perguntinha aqui no chat que a gente vai se falando, ok? Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima.